Bom dia, quem está no portal, bom dia, quem está por aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou esperar só as meninas entrarem e a gente já começa. Só as meninas entrarem. Hoje a gente vai falar sobre se ter dinheiro é um problema ou não. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu vou esperar só mais a Silvia entrar. Hoje a Cíntia teve alguns problemas técnicos e vai entrar, não vai conseguir entrar com a gente hoje, mas eu e a Silvia hoje vamos falar com vocês sobre ter dinheiro, se é um problema ou não, como que é essa questão, né? A Silvia já está entrando. Olá, Bom dia, Silvia, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Muito frio aí, Lu? Lu, você falhou um pouquinho, ou sou eu? Portal, é a Lu que tá faltando um pouquinho. Bom dia, Luiz. A Lu caiu. Bom, para quem já tá aí, quer saber, tem alguém aí que acha que ter dinheiro é Voltei, um voltei. problema? Oi, Voltei, Lu. voltei, voltei, voltei. Problemas técnicos, mas já voltei, tô aqui. Eu já acabei de perguntar se tem alguém aí que acha que ter dinheiro é um problema. Olha, hoje acho que é quase que minha live favorita. Primeiro, assim, uma pessoa que ganha a vida falando de dinheiro não pode achar que dinheiro é um problema, né? Muito pelo contrário, para mim é um prazer. E a Lu já sabe como é que eu penso. Mas não sei, por enquanto ninguém respondeu se acha que ter dinheiro é um problema. A gente vai descobrir daqui a pouco. Ao longo das lives, as pessoas vão tirando as máscaras, né, Lu? É que nem se, você conhece alguém que tem dívida? Todo mundo fala, um amigo, um cunhado. Depois de meia hora você sabe que ele é o próprio cunhado, mas tudo bem. Faz Então parte, vamos. né? Exatamente. Existem alguns pontos bem díspares sobre o tema, desde coisas da educação, né? Eu sempre falo para os pais, assim, por exemplo, você vai trabalhar e uma vez uma criança numa escola falou, perguntaram, o que seu pai faz? Ele falou, eu não sei, mas eu que não quero fazer o que ele faz, porque ele chega todo dia bravo e mal-humorado. Então, já começa por aí tentar não passar para as crianças nada como, ai, dinheiro é uma coisa horrível, para ganhar dinheiro tem que fazer muito sacrifício, porque isso fica. Aí a gente chega aos 30, 40, 50 anos com essa visão, assim, dinheiro está associado a alguma coisa muito, muito ruim. Eu, particularmente, acho, tá? Quase todas as coisas que eu amo fazer, não todas, mas quase todas, eu pago para fazer. Então, dinheiro para mim é uma coisa boa. Machado de Assis tem uma frase célebre que é: dinheiro só não traz a felicidade para quem não sabe o que fazer com ela. É um pouco extremista a frase, mas é mais ou menos isso, sim. Então, aqui eu queria trazer dois estudos que, por coincidência, eu vi. Um saiu segunda-feira, ou seja, 2 dias atrás, na BBC, falando que a falta de dinheiro prejudica a inteligência e afeta as decisões. Então, isso é verdade. Se você tiver que decidir uma questão financeira de cabeça quente, provavelmente você não vai tomar a melhor decisão. Eu sempre brinco. Eu falo, senta com calma, pega uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, um chá, respira e vai decidir. Porque a falta de dinheiro traz à tona um viés que os psicólogos chamam de viés do presente. Você só vê o horizonte imediato. Você vê o que vai resolver uma semana, um mês.
você não vê o que vai resolver no ano. E nessa pesquisa que falava que afetava a inteligência, eles fizeram um teste em uma população muito, muito carente, eu acho que na Amazônia, e ofereceram R$ 100 na mão da pessoa na hora, ou R$ 150 daqui 30 dias. Pessoas que ganhavam por mês R$ 70. 90% aceitou os R$ 100 agora. Ou seja, aquele imediatismo. Eu quero resolver meu problema de amanhã. Eu não penso que se eu esperar 30 dias, eu vou ganhar o dobro. É um dos problemas de você estar no desespero ou nessa sensação imediatista, tá? Porque não é só quem está desesperado, não. Eu, Silvia, que não estou desesperada, se eu sentar hoje de cabeça quente com muita coisa assim, eu tenho uma lista de coisas para fazer e eu tenho que resolver alguma financeira, eu vou decidir a que vai resolver o meu problema no curtíssimo prazo. Então, por isso que eu insisto, sente com calma. A Lu depois vai dar dicas de como você organizar esse raciocínio, eu tenho certeza, é a rainha das dicas ótimas, eu uso a maioria, tá? Principalmente nessas horas. Mas tem este viés, sim. Por outro lado, os psicólogos dizem que a trindade do desenvolvimento pessoal são três: saúde física, saúde mental e saúde financeira. Dificilmente o seu desenvolvimento pessoal vai ser a contento. Eu não vou aqui dizer se alguma é mais importante que outra, porque realmente saúde física tem uma hora que nem dinheiro resolve, nem a sua cabeça talvez resolva, né? Então, eu não estou dizendo que ela seja mais importante, mas ela é a mais difícil de você arbitrar. As outras duas a gente pode tentar, antes de ter o problema, já desenvolver alguma técnica para resolvê-la. E aí vem, então, ter dinheiro é um problema? Quando você fala com uma pessoa próspera, qual é o raciocínio dela? Ela não acha que a vida vai ser fácil, ela acha que a vida vai trazer desafios e adversidades e fica até um pouco tentado a superá-los. A pessoa que não é próspera acha que vai ter um problema. Ah, mas para eu conseguir isso vai ser difícil. E aí vem que para ela ter dinheiro vira um problema. Porque ela não está ansiosa para ter um desafio, superá-lo, para ter uma vantagem. Então, é a forma como você vê. Aquilo, a Cíntia sempre fala, né? Está nublado no sul, olha para o norte. Então, talvez eu esteja olhando só para o lado que está nublado. Tente encarar isso de uma outra forma. Óbvio, a gente tem família, tem amigos, às vezes não estão nas mesmas situações que a gente. Então, as pessoas se sentem mal, eu estou muito bem sucedido e aquela pessoa não está. Gente, óbvio, não é para você esnobar quem esteja numa situação pior que a sua. Mas você também não tem que ter vergonha de ser bem sucedido. A gente já falou aqui 1 milhão de vezes, a pessoa invejosa vai continuar invejosa. A pessoa próspera, mesmo que não esteja numa situação boa, vai te admirar. E talvez você seja um exemplo para ela ser próspera. Então não se preocupe com isso do que o outro vai achar. E última coisa que eu queria falar dessas coisas de viés, existe também algum viés que as pessoas que têm dinheiro não são legais. Eu costumo dizer assim, o dinheiro só majora a característica da pessoa. Se ela era uma pessoa legal sem dinheiro, com dinheiro ela fica muito mais legal. Ela pode ajudar outras pessoas, ela pode gerar empregos, e isso é ajudar, não estou falando aqui em fazer caridade, ela vai montar uma empresa, ela vai contratar pessoas, ela vai contratar pessoas para a casa dela. Então, a pessoa legal só vai majorar. A pessoa xarope vai majorar a xaropice dela. A gente não vai mudar. Se é uma pessoa arrogante, é uma pessoa snob, é uma pessoa que gosta de contar vantagem, se ela faz isso quando não tem dinheiro, imagina quando ela tiver status para mostrar. Mas aí, gente, a culpa não é do dinheiro, é da personalidade da pessoa. Então vamos parar com essa história de ou ter vergonha de ser bem-sucedido ou achar que as pessoas que têm dinheiro são xaropes e para prestar atenção. Era xarope antes? Se era, não vai mudar, vai piorar. E aí, Lu, considerando todos esses vieses,
Queria que você desse uma ajuda para gente, como já criar algumas regras para tomar boas decisões, para não ser levado por viés, para tentar fazer com que falta de dinheiro não prejudique a nossa inteligência, muito pelo contrário. Se eu acho que você tem muito a ver isso que você começou falando, né? De como a gente encara o dinheiro primeiro, né? Se ele é uma meta que a gente quer alcançar ou se ele é um obstáculo na nossa vida, né? E, sim, e sinceramente, todo mundo na vida já passou por altos e baixos financeiros, né? E vou dizer, vou falar, não, nunca passei por baixo financeiro. Passou sim, né? Quando você era adolescente, dependia, você não tinha a receita do seu trabalho, você dependia, né, de uma mesada, de uma ajuda dos seus pais, era uma baixa financeira, porque às vezes você queria muita coisa e você não tinha por onde você adquirir. Então isso é um obstáculo momentâneo para você, porque você sabe que dali para frente, um pouco depois, você vai poder fazer isso. Então a prosperidade, como você bem disse, Silvia, quando as pessoas encaram que sim, elas sabem, são conscientes que elas vão ter realmente, em algum momento, obstáculos para serem transpassados, fica muito mais fácil do que achar que nunca vai ter, né? É alguém que te dá um calote, te demora para pagar, um boleto que você esqueceu de pagar, né? Sempre a gente vai ter isso na nossa vida. E encarar isso com mais tranquilidade e não fazer disso um grande problema, né? Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente infla o problema. O problema é deste tamanho, a gente faz deste tamanho. Então, alguém disse para você, olha, não posso te pagar no dia 5, vou te pagar no dia 10. Nossa, você está dizendo para o mundo que aquela pessoa é caloteira, que você está sem dinheiro, que as pessoas não te pagam. Mas ela já disse para você que vai te pagar no dia 10. Né? Vai se tornar um problema novamente se no dia 10 ela não te pagar. E você vê como você resolve esse problema lá no dia 10. Mas não inflar, não fazer disso, né, um grande problema, sendo que ele não é. Então, muitas vezes, essa questão do problema é a gente que cria o problema. O tamanho do problema é a gente que cria. E isso é como a gente sempre diz, a Cíntia sempre fala isso também, né? Que as pessoas reclamam dos impostos. Ela falou, que bom que eu tenho imposto para pagar, porque significa que está entrando, né? Então, que lado que você enxerga o dinheiro como um problema para você? Um problema bom ou um problema ruim? E, de novo, a gente não está dizendo que as pessoas não tenham problemas. É como cada um enxerga o problema. E uma coisa que é muito legal, assim, de a gente se conhecer, de a gente saber como a gente funciona, é que quanto mais a gente se conhece, maior a gente vai ficando, né? A gente vai tendo mais espaço para a prosperidade entrar e se apropriar da gente. Enquanto a gente está com uma cabeça pequena, a gente não se conhece, a gente não se faz uma autorreflexão sempre, entender como a gente funciona, a gente sempre vai ficar pequeno. E aí, quando os problemas vêm, eles se transformam num grande dilema para a gente fazer. E lembrar que muitas vezes, né, Silvia, as pessoas se metem em problemas, né? E por que Por as pessoas exemplo, no se seu caso, metem, né? emprestou dinheiro para quem não tem dinheiro. Esse é um grande problema. Você já sabe que a pessoa não tem dinheiro e ela não vai ter dinheiro para te pagar depois, né? Isso é um grande problema? Pode ser um grande problema. Mas, de novo, como você enxerga isso? Se você vai ficar se martirizando isso pelo resto da vida, ou dinheiro foi, espero que a pessoa tenha feito bom uso e em algum momento volta de uma outra forma. São formas que a gente pode encarar da nossa vida. Mas, e de novo, né, esse exemplo que a Silvia deu, o grande problema que a gente se mete é porque a gente, de novo, não sabe dizer não. Então, muitas vezes, a gente encontra um problema, a gente traz o problema para o nosso colo, porque a gente não soube dizer não em alguma situação. Então, é E às isso. vezes é não até para nós mesmos, né, Lu? Exato, exatamente. Não para a gente não consumir, não para não emprestar, não para não fazer, que não é o momento, né? Não vou pegar 100, prefiro pegar 200 daqui a 30 dias, né? É a gente olhar mais essa questão do não.
porque a gente é muito servidor, né? A gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer as coisas, a gente por várias questões, que a Cintia hoje não está aqui para dizer, mas por várias questões, a gente diria sim, diz sim para as coisas. E a gente fazer esse exercício, eu acho que quando eu vejo a palavra problema aqui, é justamente isso, o quanto que a gente se mete em problemas, sendo que a gente mesmo poderia ter dito não e não se meter num problema, né, Silvia? Acho que isso a gente encontra muito, principalmente quando a gente fala sobre dinheiro. Não posso comprar esse mês alguma coisa, ou não compro e me endivido e me enrolo lá para frente, né, Sil? Além desse não, Lu, você falou uma coisa interessante, né? Quando a pessoa fala, não vou te pagar hoje, vou pagar dia 10, a gente sai falando mal da pessoa. Se você gastasse a mesma energia indo lá negociar o que você tem para pagar entre o dia 5 e o dia 10, que é ok, o problema já está dado, o dinheiro não vai estar na sua conta. Então, às vezes também, por isso que eu falei, os prósperos, para eles, é só um obstáculo, é só um desafio. Ele vai ter que dar um jeito daquele mês caber no bolso dele com o fluxo que ele tem. Poxa, não recebeu no dia 5, vai receber dia 10, deixa eu ver o que eu posso fazer. E não o que você fala sempre, ficar se martirizando, ficar, nossa, mas e agora? E falar mal da pessoa e tal, é a mesma energia que você vai usar. Por isso que é legal essa coisa de como você vê a mesma situação. Não quer dizer que elas sejam agradáveis. De novo, a gente começou falando assim, você só pode mudar se ela vai ser um problema ou um desafio. Agradável ela não é um passeio no parque. E Lu, queria que você desse uma daquelas dicas que você sempre dá, tá? A Lu já me deu algumas, por exemplo, quando você vai tomar decisões financeiras, antes de você realmente decidir, levantar alguns pontos bons e ruins de cada coisa, alguma coisa desse tipo, para evitar que a falta de dinheiro, não a falta, né, mas a falta de abundância que você tem, você pode, tanto faz o que você escolher, te prejudique e prejudique a sua inteligência na decisão, né? Eu acho que primeiro, de novo, como você disse também, Silvia, eu acho que é muito importante a gente esfriar a cabeça, né? Isso para todos os assuntos da vida, não só financeiros, mas no nosso dia, né? Porque muitas vezes a gente responde um e-mail prontamente, com raiva, e se responde, além de mal escrito, é uma resposta às vezes grosseira que a gente coloca, né? Então foi o que você falou, vai lá, toma um ar, olha pela janela, mesmo que esteja chovendo, dá uma olhada, que bom que está chovendo, e volta. Tem coisas, gente, que às vezes a gente responde até no dia seguinte, para justamente tirar essa adrenalina muitas vezes. Então, esse parar e respirar para os assuntos é muito importante. E a gente ter isso como exercício com a gente. E é um exercício você adquirir isso, né? Porque muitas vezes algumas situações tiram a gente do nosso eixo. Então relaxa, pensa, volta depois antes de tomar uma decisão. Não tenho dinheiro. Não ter dinheiro, a gente usa essas palavras, mas na verdade a gente tem o dinheiro, a gente não tem para aquilo o dinheiro, né? A gente também trabalhar um pouco a nossa cabeça quando surgem esses problemas para a gente. E além dessa relaxada, a Silvia falou muito bem, né? Como eu sempre digo, né? Coloca no papel, né? Vê realmente, acompanhe realmente para ver o que cabe e o que não cabe. Isso não só em dinheiro. O que cabe no seu dia você fazer, o que não cabe no seu dia fazer. O que cabe você fazer num final de semana, o que não cabe você fazer no final de semana. E aí, automaticamente, vem a terceira, que é sobre o dizer não. Então, você tem um monte de coisa para fazer no final de semana e tem mais uma. Aí é o momento de escolha de falar, não, isto eu não vou fazer e vou fazer isso. Com a cabeça fria a gente fazer isso. Porque se a gente fala, dá respostas no calor da emoção, a gente vai aceitar tudo e depois vai ficar com um problemão de como você vai dizer, resolver esse problema. Vai ter que dizer não de alguma forma, né? Fora que Então, segunda-feira você está exausto, né? Você fez 20 programas.
Gastou mais do E, que no, queria e ainda está cansado. e tá cansado. Então, tomar essas decisões com a cabeça mais fria. Então, normalmente, para as pessoas, o que funciona é a gente fazer isso pela manhã. Então, por isso que é tão importante quando a gente vai começar o nosso dia de trabalho, de atividades, a gente parar, olhar o que a gente tem para fazer hoje. Dá para fazer tudo isso? Se aparecer alguém, eu consigo colocar na agenda ou não? Já está suficientemente cheia, eu vou falar, não, não posso te atender hoje ou amanhã eu te atendo, né? Então, entender, assim como alguém vem pedir, você já conhece as suas finanças, sabe como está esse mês, o seu filho vem pedir um tênis para você, né? Você olhar e ver assim, esse mês não dá, pode ser o mês que vem, né? Porque, de novo, como a gente diz, tem muitas coisas que a gente não vai morrer sem elas, né? Tem as emergências e as coisas que a gente pode sobreviver, né, Silvia? Então, a gente fazer esse olhar e o dizer não, né? Exercitar muito mais isso para que a gente tenha essa tranquilidade de fazer, né? Porque dizer não, realmente, a gente tem uma cultura não muito fácil de a gente dizer não, né, Silvia? Fora que a gente vai no efeito manada muitas vezes, né, Lu? Eu sempre brinco, quando eu atendo, principalmente casais, e fico, ai, mas a gente queria tanto ir para a Bahia numas férias, a gente queria. E aí eu pergunto, mas por que vocês não vão? Eu estou vendo aqui, vocês foram 6 vezes para o Guarujá. Vocês foram 6 vezes para a Praia da Baleia. Ou seja, ah, mas é que os nossos amigos estavam indo, ah, mas era feriado, ah, mas... Fala, então não venha me dizer que vocês não conseguem ir para a Bahia. Vocês decidiram não ir para a Bahia. Trocaram a Bahia por algumas idas ao Guarujá, a Baleia, a outros lugares. E as pessoas não percebem. Então, na hora que eu olho na planilha de despesas e falo, olha, não é que vocês não podem, porque vem aquela enxurrada de, porque eu não consigo fazer nada, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para... E aí eu mostro na planilha. Você teria. Você fez essas escolhas. Que não tem problema nenhum. O dinheiro é seu. Eu sempre brinco, tem as caixinhas? Tem. Quem decide que caixinha vai estar transbordando e que caixinha vai estar talvez faltando é você. E por isso que, de novo, a gente traz ela não, ela não fica se lamuriando. Ela olha a situação dela, vê o que dá para fazer agora e vê o que ela gostaria de fazer. E vai atrás de como fazer. É o que a Eu gente acho chama que de é isso. planejamento, né, Silvia? É o que eu chamo de planejamento. Tem várias coisas que a gente gostaria, principalmente de coisas para a gente adquirir, né? E não só coisas de adquirir, mas a revisão do carro, né? Trocar os pneus do carro. Tem várias coisas. Então, sugestão, né? Dica, como a Silvia diz, as dicas, né? Coloca uma folha sulfite, divide em 12 essa folha sulfite. O que em cada mês, a gente só tem mais 6 meses aí pela frente, né? Tá Então fácil dá agora. para. Tá fácil, né? Divide, não dá para fazer a revisão do carro no mesmo mês que renova o seguro, e no mesmo mês que tira férias da escola, no mesmo mês que tem todas as festas juninas que você quer ir, porque você ficou preso em casa por 2 anos. Então, distribua isso pelos próximos 6 meses. O que realmente. Festa junina e festa junina em junho que tem, né? Não tá como fazer diferente. Se julho você vai viajar, tirar férias em julho, julho as suas férias já estão marcadas, tá ali. Então a revisão do carro dá para esperar para agosto, para setembro, né? O que dá para você remanejar na sua situação, né? Dá para brincar, como a Silvia disse, tem uma cliente dela, né, que comeu miojo o mês inteiro. Então, é o mês de comer miojo o mês inteiro, ou dá para ir naquele restaurante mais legalzinho que você queria ir? Ah, não dá? A gente espera outro mês para a gente ir nesse restaurante mais legalzinho, né? Então, esse planejamento é responsabilidade de cada um. Para que você não depois responda essa pergunta, se ter dinheiro é um problema, você diga não, porque eu me planejo, porque eu me organizo, porque eu sou o dono das minhas finanças, eu sei como que tá, não é o banco que cuida do meu dinheiro, sou eu que cuido do meu dinheiro, né, Silvia? Exatamente. Meio da minha parte, para encerrar, eu adoro aquela frase que diz assim: se dinheiro é um problema bom de se ter.
Eu não acho que seja um problema. Eu acho que um problema é você não planejar o que fazer com o seu dinheiro. Isso é um problema. Então, eu não sei se você tem mais alguma coisa para pôr, mas a nossa mensagem de hoje é assim, não deixe que dinheiro seja um problema. Exatamente. Até nos Big Brothers da vida, né? Que as pessoas ganham uma bolada de dinheiro e logo depois elas não têm mais esse dinheiro, né? Então, o que era ter dinheiro se tornou um problema porque depois não vai ter. Então, esse planejamento, esse entender o que você vai fazer com o seu dinheiro é realmente bastante importante você ter essa consciência e essa responsabilidade, esse protagonismo em tratar, em cuidar do seu dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, não deixe que o dinheiro seja um problema, como alguém comentou aqui. Muito bacana mesmo. Então, gente, é isso. Obrigada, Lu. Obrigada a você Obrigada que a você, participou até Sil. Obrigada agora. ao pessoal do portal. Obrigada a quem esteve aqui com a gente. Foi ótimo, Sil. Bom Obrigada. dia. Tchau, tchau.